Estamos entrando aqui no ar. Muito boa noite a todos os internautas aqui, seguidores da página Pop News. Estamos com o programa Pop News Política, hoje, segunda-feira, dia 12 de abril. E o nosso convidado hoje aqui para estar batendo este bate-papo conosco aqui, trazendo mais informação para a população de São João del Rei e região, é o promotor de justiça, Antônio de Mello. Muito boa noite, promotor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Gustavo. É um prazer estar tendo essa oportunidade de falar através do Pop News, não é? Até porque, como eu lhe dizia antes, em off, esses meios de comunicação, eles são a nossa voz que levam aos cidadãos para os quais a gente trabalha uma prestação de conta de tudo que a gente está fazendo. Toninho, nós aqui que de antemão, nós já agradecemos a sua participação aqui, a sua predisposição de aceitar esse convite, estar aqui esclarecendo alguns temas que são considerados um gargalo aqui da população de São João del Rei, que acaba atingindo também a região, né? Porque nós somos cidade polo aqui da micro-região. Então, nós agradecemos a sua predisposição, viu? De estar aqui hoje, um horário, né, atípico, 7h30 da noite, para estar esclarecendo e trazendo informação para a nossa população. Então, Toninho, como nós já havíamos anunciado aqui no Pop News, nós vamos falar hoje sobre mobilidade urbana. E dentro desse tema, vamos entrar aí no assunto também que é de grande interesse da população, que é o transporte público, né? O transporte público aqui na nossa cidade, que são temas de promessas de campanha, né? Que vai acontecer melhoras, e infelizmente o que nós temos visto aí, o que a população tem acompanhado, né, e tendo a permanência, né, da situação, até mesmo a piora, né, da qualidade da prestação de serviço do transporte público. Mas antes, Toninho, vamos explicar para a população o que seria mobilidade urbana. Porque a mobilidade urbana ela não atenta apenas na questão do transporte público aí de ônibus, né? Ela é ampla e atinge várias outras questões. Então, eu vou deixar o senhor para explicar para a gente e, em seguida, nós vamos abordar esse tema aí, que é o transporte público. Gustavo, se você perceber que eu estou falando demais, você corta e passa para outro assunto. O problema é que o tema é extenso, a matéria é grande, e nós estamos lutando com isso aí, né, de hoje. É um grande problema. As pessoas devem saber que eu estou promotor de justiça em São João del Rei desde 1989. Quer dizer, são mais de 30 anos. E eu acompanhei ao longo desses anos todos, inclusive com a administração atual, que se repete aí pela quarta vez, né? Eu acompanhei todos os desenrolar desse problema. Nosso problema aqui, com relação à mobilidade urbana, o que é mobilidade urbana? O termo é autodefinido, ele se autodefine. Mobilidade, que é andar, que é sair, que é mudar de lugar onde você está geograficamente. Então, inclui-se nisso, eu gosto de dizer, o pedestre, o ciclista, o cara da carroça, o charreteiro, o carroceiro, o motociclista, o automóvel, os veículos de carga e, sobretudo, os veículos de transporte urbano de pessoas. Então, é um pacote só. Tanto que, embora você não saiba, internamente aqui já existe uma ação para o prefeito, antes do vírus, do Covid, uma ação para o prefeito, no final do mandato passado, seria o Nivaldo, agora ele de novo, para ele poder licitar a empresa de ônibus para o transporte urbano na cidade. Por quê? Porque a presidente está rodando aí com o contrato vencido há muito tempo, né? Então, é uma coisa muito melindrosa, muito difícil, e piorou muito com esse vírus. Por quê? Piorou porque minguou a quantidade de passageiros. E os custos deles aumentaram. Então, aí nós vamos lá na mobilidade. Um dos calcanhares de Aquiles da mobilidade é o transporte urbano de passageiros. São os coletivos de passageiros. E aquela ação de mobilidade, existe um início de TAC, né, termo de ajuste de conduta, entre a prefeitura, vamos dizer assim, é quase que um contrato, entre a prefeitura e o Ministério Público,
para cuidar de toda a mobilidade urbana. Porque é o seguinte, hoje, se você não cuidar da mobilidade urbana, vai chegar um momento, e ele está se aproximando, de ninguém mais conseguir andar. Nem pedestre, nem carro, nem moto, nem nada. Esse é o problema. Então, nesse pacote estão os ônibus. Só que é o seguinte, como eu tinha um TAC com a prefeitura, com o serviço jurídico da prefeitura e com o próprio prefeito, de fazer esse pacote, começando pelo plano de mobilidade urbana, eu entendi que a colocação da prefeitura de que se licitasse naquele momento a nova empresa de ônibus, isso foi antes do vírus, se licitasse naquele momento, nós íamos passar por uma situação difícil, porque dentro desse plano, dentro desse pacote, vai mexer muito com o número de linhas de ônibus, de trajetos, vai mexer muito com a quantidade de ônibus e com o tipo de ônibus. Portanto, o município, para licitar uma empresa de transporte urbano, ela vai fazer, o que ela vai propor para cada tipo de percurso. Então, só se a gente... Tony. Hein? Me desculpa interromper o senhor. Não, então, a prefeitura... Hein? Só para a gente explicar um pouco melhor para a população essa relação, esse termo técnico, a licitação é uma concorrência pública, né? Que a prefeitura abre, as empresas vêm e concorrem e ganham a concessão do transporte público aqui em nosso município. Você está falando da complexidade, né? De se licitar uma empresa de transporte público. Não é simples, né? A prefeitura fazer uma licitação de uma empresa de transporte público, porque ela tem que licitar uma empresa para fazer um planejamento de como será o transporte público aqui na nossa cidade. Quais linhas vão existir, a quantidade de ônibus por linhas. Mas o que agrava essa situação, doutor, e deixa uma questão, né, no ar, é essa demora, né, que o município tem com essa questão. Parece que isso não é prioridade para o município. O problema do transporte público aqui na nossa cidade não é de hoje, né? A população sofre com em relação ao transporte público já há anos. E como bem disse o senhor, o governo que aí hoje já está em seu 4º mandato, né? Indo para 16 anos de administração aqui na nossa cidade. Então, assim, o que o Ministério Público, doutor, tem atuado, né, e tem auxiliado a Prefeitura Municipal em relação para dar uma agilidade na licitação desse transporte público? Gustavo, agora eu acho o seguinte, nós estava parado, o doutor Armando, que é o juiz dessa vara, do processo, o Ministério Público entrou pedindo a licitação. Licitação é isso mesmo, vamos escolher uma empresa qual que oferece a melhor quantidade de ônibus, qual que oferece a qualidade de ônibus, qual que oferece uma tarifa menor. Isso tudo é licitação. Então, acontece o seguinte, como eu estava preso lá, na ação do TAC meu, para saber como seriam os pontos, como seriam os trajetos, não pôde, a ação do doutor Armando, que já tinha mandado licitar, teve que ser suspensa. Agora, nesse momento, essa ação vai ser liberada. Vai ser liberada. Num momento delicado, sim, eu acho muito delicado, porque você vê, segundo me dizem aí, a Aviação Presidente está, inclusive, com atraso de pagamento de pessoal. Em Belo Horizonte, você vai ver o caos, porque é o seguinte, a Prefeitura de Belo Horizonte teve que adiantar, inclusive, uma parcela comprando passes, comprando tickets de passe, para poder adiantar, para os ônibus não pararem. Então, o momento para licitar é ruim, mas pior do que o momento é exatamente a situação que a gente vive. Essa licitação tinha que ter sido acontecida há muito tempo. Há muito tempo, desde que, não sei se foi no mandato do Nivaldo passado, que venceu a concessão. Não sei, não posso garantir isso. Mas posso te garantir uma coisa, passou da hora de licitar. Agora, não vou atribuir essa responsabilidade ao prefeito atual, no final do mandato, porque nesse final de mandato havia esse problema do plano diretor, não, da mobilidade urbana. Mobilidade urbana.
urbano. Então, isso, mas é o seguinte, agora, o Gustavo, nós estamos na situação, aqui em São João del Rei, hoje, como nas outras cidades também, mas eu costumo dizer, eu não falo de outras cidades, eu moro aqui, eu sou promotor de justiça aqui, então interessa para nós falar de São João del Rei, da nossa situação, como tem outras demandas. Você me permite só fazer citar algumas que eu já tinha anotado para cobrar do próximo prefeito. Sim. No final passado, eu falava, gente, eu dava vontade até de reunir com todos os candidatos e falar para vocês, quem ganhar essa eleição, que o Nivaldo ganhou agora, quem ganhar essa eleição vai ter que cuidar do plano diretor. O plano diretor é o quê, Gustavo? Você tenta vir ali do Matozinho, quando você para no sinal do Dom Bosco, tem um gigante de um prédio atrapalhando a vista de uma vista centenária da igreja de Dom Bosco. Quem deixou? Foi eu? Foi você? Não foi, não. Foi o município. E isso aí é plano diretor que não funciona. O plano diretor vai falar onde é que pode ser construído, o que pode ser construído. Isso aí isso aí é assunto para mais uns 3 programas seus. Segunda coisa, água e esgoto, dramático. Terceiro, lixão, dramático. Licitação, transporte de ônibus está aqui, mobilidade urbana está aqui, concurso público para os cargos da prefeitura, que agora desagou nessa ação. Né? Nós temos um contingente gigante de gente sem concurso dentro da prefeitura. Então, isso não era para ter. Então, não vamos entrar nesse detalhe, que o assunto não é esse. Né? Mas nós vamos sim, doutor Antônio, nós vamos, né, você me desculpa, me perdoa, às vezes mencionei o senhor como Toninho, né, como é conhecido aqui na nossa cidade. Doutor, eu sou advogado da Câmara, eu não sou, não. Eu sou Toninho mesmo. Então, Toninho, promotor de justiça aqui. Toninho, a gente vai entrar nesse assunto, né, até mesmo para a gente aproveitar um pouco do seu conhecimento técnico em relação a essa ação que o Ministério Público de Minas Gerais indiciou o presidente da Câmara, o procurador-geral da Câmara Municipal de São João del Rei, o prefeito e mais 7 vereadores. Nós vamos, um pouquinho mais à frente, entrar nesse assunto. Mas antes, Toninho, nós temos aqui várias participações, várias pessoas participando conosco aqui. Eneida Faccion dando boa noite, Lucinéia Costa, a Janaína Flauzino está dando boa noite, Gustavo, boa noite, doutor Antônio, Júnior Dias, nos parabenizando aqui, várias outras pessoas aqui, mas nós temos um comentário aqui de um funcionário da Aviação Presidente. Ele está falando a respeito do atraso. São mais de 2 meses que os funcionários lá estão com atraso de salário e vêm passando por esses problemas. Né? O que o poder público, promotor, pode estar agindo, auxiliando esses funcionários da empresa da Aviação Presidente? É responsabilidade de quem? É o executivo que tem que notificar a empresa, que tem que entrar com uma participação para estar auxiliando esses funcionários? É o legislativo ou é o judiciário? Gustavo, eu acho que, na verdade, nesse momento, essa situação aí, eu estou vendo a Aviação Presidente, parece que em conselheiro da FAED, falida, praticamente falida. Então, é o seguinte, o que aí, eu aconselharia os funcionários, só tem esse caminho, entrar na Justiça do Trabalho. O Ministério Público, aliás, a Prefeitura, ela não tem como agir nessa área trabalhista, porque é uma área que foge do sistema do contrato, até porque não existe contrato. Não existe contrato, o contrato acabou. A Aviação Presidente precária, né? Era precária e vem sendo prorrogada, o funcionamento dela, pelo prefeito, vem sendo prorrogada por falta de possibilidade de fazer essa licitação. E agora eu acho o seguinte, situações como essa estão acontecendo em muitos lugares e o município, a responsabilidade pelo transporte público é do município. Tirou de questão, é município. Agora, eu te pergunto uma coisa, o município teria condições de assumir por vias próprias o transporte urbano? Não teria. Ele tem que delegar. Ele tem que passar para alguém, passar para alguma empresa. Agora, eu não sei se ele teria condições de fazer essa licitação agora. Terá que fazer. Eu acho que desse ano não dá para passar. Agora, nós chegamos num sistema tão caótico, eu vejo aí, eu ouço muito rádio, Gustavo. Eu sou um cara que ouço muito rádio. Você trabalhou com eu fui com você na Rádio São João, numa entrevista que eu não esqueço,
no sábado, né? Eu fui lá, você me entrevistando, eu não esqueço disso. Você me deu a oportunidade de falar. A vida inteira eu falo de coisas dos outros. Você tem a oportunidade de eu falar de mim mesmo. Se bem que eu sou bastante tímido quando eu falo de mim, porque eu acho que eu não tenho nada demais para falar. Mas é o seguinte, o problema básico é o seguinte, nós não temos condição para continuar como está. Aí você vai ver no rádio, moradores de um monte de comunidades rurais, que todas elas são servidas pela presidente, que a presidente parou de ir. Parou de ir, eles não têm outro... De que eles vão andar? Estão andando de nada. Estão andando a pé. Pode voltar a andar a cavalo? É isso? Então, nós estamos regredindo nisso aí. Agora, eu não vou ser injusto de julgar tudo nas costas da administração atual. Agora, é o seguinte, transporte coletivo de passageiros sempre foi foco de muita disputa ao longo do tempo. Eu estou aqui esse tempo todo. Na verdade, eu posso dizer que eu não sou testemunha, eu sou protagonista, ou coadjuvante, porque eu acompanhei de perto e como promotor também. Vendo o seguinte, as licitações eram disputadas com muita ansiedade, porque era uma mina de ouro. Era uma mina de ouro. E aqui, em outros lugares, havia até acusações de favorecimento nas licitações. Não vou dizer quem, porque também não tem essa base. Mas, então, esse problema do ônibus de São João do Rei, isso aí é uma coisa assim, é clamor público, é clamor do nosso Ministério Público e de todos nós. Sim. Agora, nós temos que achar esse caminho. O prefeito tem que sentar na mesa, a empresa tem que sentar na mesa e achar uma saída. O que não pode continuar é essa situação que nós estamos vivendo hoje. Você ouve um programa lá do... Tem que dar o primeiro passo. Exatamente. Não adianta a gente ficar só reclamando sem aprontar soluções, sem aprontar busca de soluções concretas. Entendeu? Toninho, o seu áudio tá falhando um pouco? Será que eu estou longe? Agora não, melhorou? Eu acho que é oscilação na internet mesmo. Doutor, tem várias pessoas participando com a gente aqui. O vereador Leonardo Henrique, o Stefânio Pires, José Silveira, né, falando que o prefeito está brincando com o povo. Temos aqui a participação também de Valquíria, Julimar, né, aqui dentro de São João mesmo já está voltando a andar a cavalo, muitos cavalos pelas nossas ruas. Então, assim, é o clamor mesmo da população, né, uma atenção especial por parte do poder público em relação ao transporte público. Só para a gente encerrar essa questão de mobilidade e do público, um outro tema que vem crescendo muito, não só na nossa cidade, mas também nos grandes centros, é a regularização dos aplicativos, né? Nós temos vários aplicativos hoje aqui em funcionamento na nossa cidade, temos também os táxis, né? São uma forma convencional também de transporte público, e os mototáxis. Então, assim, o que o Ministério Público, Toninho, qual é a visão do senhor, né, enquanto promotor de justiça, em relação a essa grande quantidade de aplicativos que tem funcionado aqui no nosso município? Sem regulamentação, viu, doutor? Sem regulamentação. Não tem nenhuma lei no município que regulamenta. Olha só, eu volto a dizer, o tempo que eu estou aqui trabalhando com promotor. No meio do mandato do prefeito Elvésio, eu falei muita coisa que o prefeito não fazia, e falo sempre. Eu não tenho partido nisso. Desde que eu sou promotor aqui, eu sempre, agora, tem que elogiar, vou elogiar. Agora, tem que falar, e nessa hora, eu não tenho amigo. Eu não tenho amigo, o promotor não tem amigo. O Antônio pode ter. O promotor de justiça não tem. Ele não pode ter. Porque ele tem que nessa hora, como aquela história do popular, o pau que bate em Francisco tem que bater no Chico. Não é verdade? Então, imparcialidade, né? Exatamente. Agora, é o seguinte, eu tenho que ser parcial contra aquelas coisas que estão erradas. Não adianta você falar que o promotor é parcial, se o promotor é parcial, ele só é parcial quando ele está agindo de carta marcada. E aí ele tem que ser até afastado. Mas vamos ver, vamos voltar lá. Nós conseguimos fazer um trabalho aqui, o Alacério, que era chefe de trânsito aqui do professor Elvésio, fizemos um trabalho inteiro com as mototáxis. Cadastramos todas, eles vieram aqui, os donos as cooperativas,
todas elas vieram assinar um TAC com a gente, regulamentando. Eu estou vendo hoje, placa de mototáxi, olha só, hoje, no sinal, mototáxi, a placa amarela, placa cinza, não pode ser. Está escrito no regulamento, tem que ser placa vermelha. E outra coisa, era uma moça que era mototaxista, que o cabelo dela tampava direitinho o colete onde estava escrito o nome da empresa de mototáxi. Não sei se de propósito ou se é uma coincidência. O cabelo dela é comprido, tampava direitinho. Eu tentei ver como é que chamava aquele mototáxi, não sabia, não tinha jeito. Então, esse sistema de mototáxi foi totalmente arrumado por nós. A carteira do mototaxista, ela tem que ser de uma modalidade especial. Existem os requisitos. Então, o que manda? São João del Rei, Gustavo, eu sempre falei isso. E não é só dessa administração do Nivaldo, não. De todos que já antecederam ele e sucederam. São João del Rei, nós pecamos muito, porque temos muita lei e não tem quem fiscaliza. Aqui, na linguagem do popular, é o seguinte, eu vou desenterrar mais um exemplo do doutor Chiquinho Magalhães, que ele contava para a gente. Chiquinho Magalhães, pai do Fabinho do Cartório, pessoa legendária aqui para nós, né? E o doutor Chiquinho falava, já velho que eu convivi com ele, que em São João as leis deveriam constar. A lei estadual e a lei federal deveria constar lá no último artigo. Revogadas as disposições em contrário, essa lei vigorará também na cidade de São João del Rei, vírgula, estado de Minas Gerais. Então, é isso. Se as leis estaduais e federais não são cumpridas, as municipais muito menos. Então, você vai ver, pega secretaria por secretaria. Eu estou vendo um drama lá agora da Secretaria de Fazenda, o Alan, que é um menino bom, me contando um drama que ele está vivendo, porque o pessoal da fiscalização dele, um fiscal deu positivo para o vírus, ele parou a fiscalização, que ele só tem 2 turmas, e todas elas convivem. Quer dizer, ele até reivindica, nesse momento, ele reivindica do Estado a flexibilização da vacinação para o povo, que está na linha de frente na fiscalização, porque eles é que vão com a guarda municipal, com a polícia, para fechar um local que não está cumprindo as normas sanitárias. Então, o que falta em São João é isso aí. Eu estou pregando isso há muito tempo. E os prefeitos, todos eles, politicamente, com medo de perder voto, ainda, olha, outra coisa, você me falou que o Stefano está assistindo, é bom, Stefano, que você ouça, nós temos um sistema terrível da Câmara Municipal, não é só esse negócio de desemprego que o Nivaldo dá, não, isso não é comigo, é com o doutor Igor. O problema de vereador pedindo bobagem, pedindo imbecilidade. Tem vereador aí muito bem relacionado, brigando por causa de quebra-mola. Eu já falei, gente, quebra-mola do jeito que eles fazem. É um absurdo. Aí entra na mobilidade urbana. Põe quebra-mola para atender o vizinho, põe quebra-mola. E outra coisa, você torna a cidade impraticável. Então, esse vereador, eu já propus, presidente da Câmara, coloca lá, Stefano, em votação, o vereador que pediu um quebra-mola, aquele quebra-mola vai ganhar uma plaquinha com o nome dele. Vereador fulano de tal lutou por essa obra, não é? Então, é isso aí, umas bobagens. Você vai ver uma imbecilidade dessa atrapalhando, e a gente vê outras coisas. Quando você tenta fazer um negócio, melindra o interesse de alguém, ele vai lá, pede um vereador, o vereador passa a lutar contra. Eu não posso dar nome, não é a maioria, tem gente que não faz isso, né? Mas é o seguinte, tem que pensar direito, pensar mais na cidade, não pensar no seu umbigo só. Você está preocupado trocar a volta a topo de poste da CEMIG, trocar a volta a topo de hora de máquina. Não é isso. O vereador tem um papel muito mais importante. Eu fui vereador 6 anos. É fiscalizar e legislar. Vereador não é executivo. Vereador não tem que estar fiscalizando obra. Vereador não tem que estar em obra de prefeitura, dando ordem, mostrando que ele é eficiente. É isso aí. Eu fui vereador e me sinto municipalista até hoje. Entendeu? Gustavo? Infelizmente, né, a gente, né, tem essa cultura aqui na nossa cidade, né, do vereador fugir um pouco das atribuições que realmente, né, verdadeiramente é atribuída. Virou uma mina de ouro ser vereador. Uma mina de ouro. Eu fui vereador em Rio Grande do Norte, pequenininho,
ganhava nada. Aqui em São João, nós tivemos um penca de vereadores, precisava ter tanta mordomia, não só em São João, não. A legislação é uma legislação estadual ou federal, criada por deputado, que quer o vereador pedindo voto para ele depois, como deputado. O vereador, eu acho que é o mais importante político do município, porque ele é reconhecido pela sua base e ele reconhece quem é da base. Muitas vezes porque mora na região. Então, o vereador, para mim, é um dos cargos mais importantes do município, mais importante. Inclusive, é o agente político que... É o agente político que está mais próximo da população, é o cargo de vereador. Exatamente. É o vereador. É verdade. Doutor Antônio. Então, vai lá. Não, pode acabar de concluir, para a gente já passar para outro tema. Mas isso aí é o seguinte, Stefânio, tem um carinho grande pelo Legislativo, grande, enorme. Fui presidente da Câmara no momento que a lei permitia, por 6 anos. Uma Câmara pequenininha, mas eu pude ajudar muito a cidade, junto com o prefeito e tudo mais. Tem oposição? Tem. Agora, a oposição não pode ser uma oposição predatória. Brigar por brigar, condenar por condenar. Eu acho que sempre ajuda muito uma oposição que apresenta sugestões de soluções, não é? Então, agora, esse negócio de pedir quebra-mola, pedir poste, isso aí, nem na zona rural lá existe mais, nem lá atrás, na cidadezinha. É transformar São João do Rei numa rocinha. Mas vamos lá, Gustavo, então aí. Vamos lá, doutor Antônio. Agora nós vamos falar de outro tema que tem gerado polêmica aí na última semana, né? A partir do momento que o Ministério Público de Minas Gerais indiciou o prefeito municipal, o presidente da Câmara, 7 vereadores e o procurador-geral da Câmara Municipal de São João del Rei, em relação ao organograma, a votação, né, do projeto de lei que estabelece o organograma da prefeitura aqui de São João del Rei. Só para explicar para a população, o projeto, né, do organograma é de autoria do Poder Executivo, então é um projeto encaminhado à Câmara Municipal pelo prefeito municipal, é o autor do projeto. A Câmara apreciou esse projeto, né, aprovando o projeto, não por unanimidade, alguns vereadores votaram contra, mas o projeto foi aprovado, então o Ministério Público indiciou essas autoridades mencionadas anteriormente, pedindo, né, para que revogue esse projeto de lei e conseguiu uma liminar aqui no juízo de 1º grau, até pelo doutor Pedro Passequian, que concedeu essa liminar ao Ministério Público, suspendendo os efeitos do projeto de lei, dando um prazo de 5 dias para que o prefeito, né, mandasse embora, exonerasse esses cargos que foram nomeados através deste novo organograma. Na tarde de hoje, né, uma surpresa para a população, não sei se a gente pode olhar como uma surpresa, mas foi uma decisão de segunda instância do desembargador de Justiça, concedendo uma liminar em favor da Prefeitura Municipal de São João del Rei, então podendo permanecer os cargos comissionados, nomeados pelo, então, projeto de lei que virou lei, o organograma da Prefeitura. Toninho, só para me fazer uma introdução, acabar de terminar a introdução, hoje o Procurador-Geral da Câmara, né, foi, através das mídias, passar uma tranquilidade em relação a essa decisão adotada na parte da tarde do dia de hoje pelo desembargador, dando essa liminar em favor da Prefeitura Municipal de São João del Rei. Então, doutor Antônio, o que é isso? Que trâmite que é esse agora que vai ser tomado por parte do Ministério Público sobre essa decisão de segunda instância do desembargador? Gustavo, eu, na verdade, quero fazer uma ressalva. Eu não faço parte dessa ação. Essa ação é do doutor Igor e os outros colegas promotores, com exceção do Lauro. Eu não fiz, normalmente, quando é uma ação assim, de mais repercussão, como foi aquela, por exemplo, que o doutor Felipe entrou aí com aquela gangue que foi presa, os promotores todos assinam, para mostrar que todos estão... É o Ministério Público. O Ministério Público, segundo a lei, ele é um só e é indivisível, não é?
Então, no momento que que uma petição do Ministério Público, todos promotores, porque cada um pode ter sua opinião, cada um pode ter o seu posicionamento, mas no momento que todos assinam, é sinal de que todos... Agora, eu não quero dizer que o fato de eu não assinar e do doutor Lauro não assinar é porque a gente não concorda com a ação. Eu não pode dizer porque eu nem li. Eu nem li. Agora, nesse final de semana, que eu andei dando uma lida, que eu imprimi, que eu não tinha, né? E vi muitas coisas ali que eu deixarei de comentar, porque eu não quero entrar no mérito de uma ação que não é minha, não é? Mas eu posso buscar revolver o passado, porque eu já falei isso com o Anivaldo. Para começar, deixa eu dizer o seguinte, eu não assinei isso aí, não é porque eu sou amigo do Anivaldo, não é pessoa suspeita, não. Eu provo isso muito bem claramente, que eu não misturo as coisas. Eu impugnei a candidatura do Anivaldo por problemas que eu entendi que haviam, que eu recebi dados do Tribunal Regional Eleitoral, que me falava de uma impossibilidade, de uma inelegibilidade dele por questões de a tal ficha suja. Entendi, preparamos a nossa equipe jurídica, impugnamos e contamos com a decisão favorável do doutor Lélio Martins, que é um juiz acima do bem e do mal, um juiz muito competente, estudioso, experiente. Ele entendeu que o meu raciocínio procedia, que o Nivaldo estaria impugnado, porque ele estaria inelegível. Pronto. Aí, essa ação foi para Belo Horizonte. Por que eu estou falando isso? Para chegar na outra ação. Essa ação foi para Belo Horizonte, chegou em Belo Horizonte. O Procurador-Geral de Justiça Federal, que é o que funciona no TRE, que é o Ministério Público Federal, entendeu que nós aqui em São João, tanto eu como juiz, tínhamos razão. Pronto, vai para o tribunal julgar. Lá são 6 juízes. 6 juízes, entre desembargadores e juízes. 2 deles, para que as pessoas saibam, 2 deles são advogados transformados em juízes. Faz parte, por lei e pela Constituição. Como faz lá no Tribunal Superior, lá no TSE. É da lei. São advogados que a Ordem dos Advogados encaminha, vai para o presidente da República e ele nomeia. 2 advogados. Esses 2 advogados, na verdade, que são transformados em juízes, normalmente eles votam favoravelmente às causas dos advogados que não toda vez, mas tem sempre essa conotação. E os outros 4 são todos juízes. Agora, os 6 entenderam que o Nivaldo era elegível e falaram, não, vamos anular essa decisão, e o Nivaldo se candidatou, ganhou e tudo mais. Quero dizer com isso que se tivesse medo de ser confundido entre o promotor e o Toninho, eu não funcionaria nesse processo. Então, por isso que eu estou dizendo, eu não assinei nesse processo, primeiro, que eu não sabia do caso. E segundo, porque é o seguinte, não tinha nada a ver que eu ser amigo, porque eles falaram, era amigo do Nivaldo. Não, eu tenho um relacionamento com o Nivaldo de longos anos, do tempo que eu era advogado e ele cliente, né? E na vida política, nunca interferi na vida dele nem na minha. Pois é, vamos chegar nessa ação agora. Essa ação, ela vem em que sentido? Pelo que eu li rapidamente. Ela vem levantando uma tese, combatendo uma ação nova. Essa lei que foi votada agora, na medida em que ela levanta uma série de irregularidades. Mas eu não vou entrar no mérito dessas irregularidades, porque é uma ação pendente. Essa ação, ao contrário de que diz o procurador aí do Stefani, não acabou, não. Não acabou, não. Ô, doutor, não fala isso, não. O senhor é doutor, não é? Eu não sou, não. O senhor é doutor, eu sou promotor da roça. O senhor vai falar que morreu a ação? Não fala isso, não, que as pessoas passam a acreditar que o senhor está falando. Né? Não vou chamar o senhor de mentiroso, não. Eu acho que o senhor está equivocado. Porque o senhor é uma pessoa que eu acho que tem bom nome na cidade, tanto que foi convidado para ser o assessor do Stefani, que é hoje um acadêmico de direito.
Ele não ia chamar um curioso para ser o procurador da Câmara. Então, eu só peço ao senhor, doutor, que não coloque a coisa assim, não. Essa ação não morreu, não. Essa ação, simplesmente, o juiz, o desembargador, suspendeu aqueles atos lá que o juiz mandava tirar, mandava suspender salário. Só isso. Mas a ação continua, e ela tem muito terreno para frente. Eu estou explicando uma ação que eu não participo, né? Eu estou mostrando a minha isenção. Né? Agora, eu tenho uma crítica que eu fazia com o Nivaldo antes, na primeira lei dele, lá em 2017. Eu falava isso, até no rádio, falei várias vezes. Ação, aquela lei que criou aquele tanto de cargo, daquele jeito. O Nivaldo foi muito mal orientado naquela época. Não sei quem foi advogado, não sei. Na época de 2017. Não sei quem foi o procurador da Câmara. Mas aquele passou pela Câmara, fazendo o seguinte, criando um monte de cargos de diretor, superintendente, gerente, e você vai ver todo mundo com o mesmo salário, o salário baixo. E chega lá na Secretaria do Meio Ambiente, onde eu trabalhava com o pessoal da Secretaria, tinha uma moça lá que era, acho que gerente ou superintendente. Eu falei, de quê? Não, ela faz o cafezinho. Eu falei, é gerente do cafezinho, só pode ser. Isso aí, nasceu morta essa lei. Nasceu morta. Não precisava o tribunal considerar inconstitucional, não, porque foi muito equivocado. Na época, eu falei com a nossa secretária de governo, que eu acho uma das principais peças da administração do Nivaldo, que é a Adriana, e apanha para chuchu, porque tem muita gente que quer usar politicamente e ela não deixa usar o Nivaldo. Então, essa ação, ela está sendo objeto de julgamento. Ela não está sendo julgada agora, está sendo julgada a lei nova. Por isso que eu estou falando dela. E ela era uma coisa que o tribunal já deu por inconstitucional. E o prefeito conseguiu, através de expedientes jurídicos, lícitos e legais, conseguiu ir trazendo esse pessoal no mesmo quadro até agora. E desembocou nisso. Só que é o que eu falo com o Nivaldo, eu sempre falei isso com ele. Um dia ele vai falar, queixou para mim, que ele está pagando muitos precatórios do DAMAI, conta antiga. Eu falei, Nivaldo, você está pagando, é dívida sua. Por quê? Você deu muita isenção lá para trás para o DAMAI, e o DAMAI quebrou. O DAMAI não pagava CEMIG, o DAMAI não pagava nada. Então, era isso. Gustavo, você está fora do ar? Não, eu estou no ar, você está me ouvindo? Estou ouvindo. Você fechou os olhos, eu achei que você estava fora. Então, não, basicamente... Sim, perfeitamente. Basicamente, e definir essa situação. Agora, é o seguinte, essa ação nova, eu quero só explicar para o pessoal uma coisa. Essa ação, que pelo que eu li lá, é uma ação que é muito grande. Você sabe quantas páginas tem a inicial da ação? Vamos dizer assim, o germe da ação, o início da ação, 200 e tantas páginas. Porque lá, a equipe do promotor que fez aquilo é uma equipe daqui, assessorada por Belo Horizonte, também, onde nós temos lá uma penca de professores universitários, tem o doutor Edson Rezende, que é professor de Direito na Universidade Federal. Agora, essa ação direito é isso. Direito, o Stefano está nos ouvindo, direito não é matemática. Ninguém é dono da verdade enquanto houver chance de um recurso. Não tem. Então, essa ação, por exemplo, que eu estou vendo, o doutor Pedro, pelo que eu li, o doutor Pedro fala lá de suspender, atendendo o que os promotores pediram, suspende a designação de um monte de cargos, suspende o pagamento de outros e vamos dizer, congela a situação vamos decidir isso primeiro, depois. O direito é isso. Aí vem a defesa, agora, olha só, como a ação não morreu. Olha só, gente, verdade acima de tudo. Agora, eles vão contestar a ação. O Stefano sabe o que é isso, que ele está estudando direito. Contestar. O que é contestar? Dar a resposta, item por item, daquilo tudo que os promotores falaram. Isso aí. E depois, se eles quiserem,
Eles vão indicar provas que eles querem, perícia. Como os promotores podem. 9 testemunhas para prestar depoimento. Vão dizer que esse documento não é verdadeiro. Vão contestar. O que é contestar? Negar aquilo que falaram. E depois, se o juiz deferir alguma prova, ela vai ser feita ou pericial, ou perito, né? Ou determinar o oitiva de testemunha. E só depois tem as alegações finais. Cada um fala, já terminou toda a fase de prova. Agora, cada um fala por último. Gente, promotores, vocês pediram isso. O que vocês colocaram para me convencer? Seu juiz. Colocaram isso. Agora, prefeitura, Câmara, o que vocês negaram aquilo lá? O que vocês falaram? As testemunhas falaram isso. O perito falou aquilo. Agora, depois da alegação final, o juiz fala, agora é comigo. E ele tem um prazo para poder destrinchar aquilo tudo e aplicar o direito àquele fato. Eu estou dando quase que uma lição de direito, embora eu não seja professor, nem doutor, como nosso presidente, nosso procurador da prefeitura, da Câmara. Eu não sou doutor. Ele é. Então, basicamente, isto. E aí o juiz vai julgar. Portanto, não tem fim da ação. Agora não. Tem muita coisa para... E outra coisa, Gustavo, essa liminar pode cair amanhã. Se o Ministério Público lá no tribunal arguir qualquer coisa, porque a liminar é uma coisa assim, tão e está sendo, pelo que eu vi, depois me passaram uma entrevista do procurador do município, não é aquilo, Rosete, você sabe que não é, não faz isso, não faz, porque é o seguinte, eu sempre, quando eu advogava, eu falava isso com o meu cliente, o problema é o seguinte, você pode mentir para todo mundo, para mim não, porque eu vou te defender. Então, muitas vezes, o procurador municipal, não estou dizendo o caso daqui, não. Muitas vezes, procurador municipal, procurador estadual, ou procurador federal, como a gente tem visto muito lá em Brasília, quer agradecer o chefe, quer agradar o chefe. E monta, direito não é matemática, nós já voltamos a falar isso. Monta um parecer, ele consegue montar um parecer. Porque direito não é matemática, eu penso assim, Gustavo pensa assim, o Stefano pensa assim. Então, eu monto um parecer para te agradar. Mas eu sei muito bem a margem de erro que eu vou ter. Porque é o seguinte, eu falava isso para o meu cliente quando ele era advogado. Me procurou, a sua chance aqui, meu filho, é quase nada. Mas eu estou com desaforo, Não, desaforo é seu. Meu não, porque eu preciso tratar dos meus filhos. Então, promotor Toninho, então, fazendo um resumo aí da explanação, né, da bela explanação, uma aula, né, uma aula de direito que o senhor está fazendo aqui. Então, esse indiciamento do Ministério Público, essa decisão do juízo de primeiro grau, e agora, né, a suspensão da decisão do juiz de primeiro grau através de uma liminar em segunda instância, então isso ainda é o começo do procedimento, É o começo. Porque agora a ação ficou aqui. A ação está aqui, ué. Não foi para Belo Horizonte. Esse pedido... O que a população nos questiona, né? O que é questionado aí nos 4 cantos da cidade? É a viabilidade do concurso público. Um concurso público para estar ocupando esses cargos, né? Que, de certa forma, né, através do indiciamento do Ministério Público, é considerado inconstitucional. Alguns cargos criados no organograma. Gustavo, tem uma ação específica para concurso. E o Nivaldo está preparando esse concurso. O prefeito, ele quer cumprir. Agora, eles criaram uma situação tal que ele está sem gente para poder esperar cumprir. O problema é esse. Né? Ele quer cumprir. Ele vai cumprir, não sei se ele quer, não. Ele vai cumprir na marra. O concurso não tem jeito. Né? Eu fui promotor em Prados, 12 Prados. Eu tive um problema sério. Prados, o prefeito foi muito bom, o Lester, está lá até hoje. Fez o concurso. Agora, Douro de Campo, maior dificuldade. Teve um prefeito que chegou a falar comigo, Gustavo, não é para rir, não. Também eu faço concurso, só passa gente do outro partido. Eu falei, é sinal que o concurso foi limpo.
Se passasse só gente do seu partido, poderia gerar algum tipo de suspeita. Mas, então, o concurso é obrigação. E o prefeito vai... Agora, pelo que eu vi lá, existem algumas contestações com relação a determinados cargos. Isso lá vai ser julgado. Esse cargo X pode ser através de concurso, pode ser cargo de confiança. Isso aí é uma discussão grande. O juiz é que vai decidir. E depois, quem perder pode recorrer no tribunal. Tribunal, nem outra coisa, o Tribunal Norte de Belo Horizonte não é a última palavra também, não é? Então, basicamente, é o que eu falo para você. O concurso é, acima de tudo, veja cá, Gustavo, eu candidatei ao Ministério Público no concurso, eu fui nomeado por quem? Naquela época não era o Procurador-Geral de Justiça, não. Que eu fui nomeado, eu fiz o concurso em 83. Entrei e fui nomeado em 84. Quem que era o presidente quem que era o governador que me nomeou, está lá a assinatura. Tancredo de Almeida Neves, eu sempre fui adversário dele. Sempre. Na época, sempre eu admirei. Sempre admirei, um homem maravilhoso, público maravilhoso. Eu gosto Mas politicamente divergia as ideias. Nós éramos de outro partido. Meu pai era da UDN na Resende Costa. E eu era da UDN. Do ativo depois virou a Arena, né? E o Tancredo era MDB. Agora, eu sempre o admirei como um homem público, como um indivíduo brilhante, muito inteligente, mas era contra. E aí, um antigo radialista aqui, o Fraga, nosso amigo antigo, acho que morreu, não sei. O Fraga um dia encontrou comigo na rua, falou, ô Toninho, mas que beleza, já vê como é que o doutor Tancredo é maravilhoso. Você sempre foi contra ele te nomeou para promotor. Eu falei, Aí, nós temos nomeado, tem uma temporadazinha de esfrega em mim lá, sabe? Então, basicamente é isso, sabe? Eu sempre falo isso, sempre falei, eu tenho que ser sincero com o meu cliente. Não adianta eu querer agradar. Prefeito, isso aqui não pode, prefeito. Eu sempre preguei isso, na época eu falei, prefeito, nós temos um quadro jurídico de procurador do município de primeiro nível. Primeiro nível. Quase todo mundo que eu conheço que advoga com a gente é muito bom. São advogados da prefeitura concursados. Aí entra o concurso público. São todos concursados. Ninguém entrou debaixo do pano, ninguém entrou por favor de nenhum político. Então, convoca um desses procuradores lá, coloca dentro do gabinete. A Adriana é muito boa, mas ela tem falta disso também. Porque, às vezes, os projetos saem do município, do gabinete, com a perna quebrada. E assim foi o projeto antigo de 2017. Saiu todo errado, criando esse monstro, que foi a lei que foi impugnada e o tribunal entendeu como inconstitucional. Então, se tivesse um advogado competente, e a turma da Procuradoria é boa, a Procuradoria do município, tivesse um advogado dentro do gabinete, isso aqui não pode não, prefeito. Aí que está o negócio. O advogado, o promotor, ele tem que peitar o chefe dele. Fala, fulano de tal, eu não assino isso aqui. Esse parecer eu não assino. Igual tem uns que dão parecer lacônico. Está tudo constitucional. Você vai ver um negócio de 200 páginas, está tudo constitucional. Eu já vi aí para fora. Entendeu? Então, tem que destrinchar a coisa. E essa ação, pelo que eu vi lá, pelo que eu posso comentar dela, está muito bem preparada, juridicamente. Não vou entrar no mérito das coisas. Juridicamente bem estruturada. Nessa parte, por exemplo, que ele comenta sobre cargo de confiança, o que pode ser cargo de confiança, o que ser cargo, as competências de cada órgão, é uma aula de direito administrativo, né? E o pessoal de Belo Horizonte cobra nisso. Então, agora, a ação é boa, eu acho que é uma ação que vai dar muito pano para a manga para os dois lados. Doutor Antônio, desculpe interromper o senhor mais uma vez, mas é porque nosso tempo já até extrapolou, viu? Eu queria deixar aqui um comentário do Stefânio, que está participando da live aqui, do presidente da Câmara. Ele falou que concorda com o senhor e está agradecendo por mais uma aula que o senhor está dando aí. Várias pessoas estão comentando aqui a respeito do assunto. Como eu havia dito antes, é um assunto que linka, né, a questão do concurso público, porque a não nomeação desses cargos vai gerar, né, mais vagas, né, proporcionar mais vagas para ser disputada através do concurso público. Então, doutor Antônio, a gente poderia ficar aqui hoje a noite inteira falando de vários temas. O senhor é uma pessoa muito simpática,
é um promotor que fala a língua do povo, né, que está aí sempre nas mídias, esclarecendo, levando a conhecimento da população o trabalho que o Ministério Público tem feito, principalmente, né, a atuação aqui na nossa cidade, na nossa região. Então, nós vamos ter mais oportunidade, outras oportunidades, né, da gente estar aqui debatendo algum outro tema. Fiquei muito lisonjeado do senhor ter aceitado o convite, assim, de primeira, de imediato, né, sem restrição nenhuma em relação aos temas. Então, muito obrigado pela participação do senhor aqui. Infelizmente, nós temos que terminar. Eu vou deixar esse tempo final para o senhor despedir dos internautas que participou conosco aqui. Despedir, agradecer. Eu te confesso uma coisa, eu tive que dispor de uma menina que trabalha comigo, assessora, para poder me colocar nesse perfil aqui de tela, que eu não sei fazer isso ainda, acho que não vou nem aprender. Mas é o seguinte, eu quero agradecer ao Stefano, dizer, Stefano, o bom advogado, o bom assessor, sempre falei isso, é aquele que tem a coragem de contrariar aquele que ele assessora. Porque você é político, o Nivaldo é político, se for eleito pelo povo. Né? Então, é o seguinte, mas eu não sou, se eu fosse o assessor, não estou falando nada com o seu assessor, não, mas eu sempre preguei isso. Eu fui assessor da prefeitura de Residente Costa também. Né? Falei, prefeito, isso aí não vai dar. Vai se derrubando, prefeito. Então, isso aí é o seguinte, eu não sou, contabilidade é outra coisa que você tem que ter um cara bom na prefeitura. Porque se ninguém sabe contabilidade pública. Então, basicamente isso. Eu agradeço ao Stefano, que quem sou eu para dar aula? Eu sei falar muito da vida. Graças a Deus eu vivi muito. Mas de direito eu já sei muito pouco. O doutor que sabe lá, o nosso companheiro lá da Câmara. Então, basicamente é o seguinte, Gustavo, eu agradeço essa oportunidade, me disponha todas as vezes que precisar, prestar algum esclarecimento e mostrar para o cidadão são-joanense que eu sou um de vocês, nasci em Residente Costa, mas me criei praticamente em São João, aqui fiz os meus cursos, só que na hora de casar busquei a moça em Residente Costa. Tirando isso, está tudo certo. Um abraço para todos vocês. Muito obrigado, Toninho. Muito obrigado a você, internauta, você que ficou conosco aqui, acompanhando esse programa, o Pop News Política. Nós temos vários comentários aqui, nós vamos selecionar o tema da próxima semana, o próximo convidado. Nós temos aqui nos comentários aqui as pessoas sugerindo para nós falarmos sobre educação, né, principalmente agora neste momento de pandemia, que está tendo que ser remodelado a forma de educar os nossos jovens. Então, muito obrigado mesmo a você. Toninho. Só posso deixar, puxando o peixe-clé acabando. Claro. Isso aí eu defendo o Nivaldo, ele está preparando o concurso. Entendeu? O problema que ele ficou foi sem gente para fechar. Não é? E tomou talvez um caminho que não fosse o melhor. Só isso. Muito obrigado, gente. Então, estamos despedindo aqui, mais uma vez, uma boa noite a todos e até a próxima segunda-feira com o Pop News Política, aqui nas plataformas digitais do Pop News. Um grande abraço a todos e até lá. Ação. Tchau, Gustavo.